Bem-vindo a mais um Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta notícia do Brasil e do mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Esse episódio vai ser um pouco diferente, ao invés da gente falar sobre o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo em Israel, nos Estados Unidos e tal, a gente vai focar exclusivamente nos debates à prefeitura que tiveram no Brasil inteiro. Foi um grande erro da Band, na minha opinião, na sua opinião também. Total. Fazer tudo no mesmo dia, mas enfim. E é isso, a gente vai falar principalmente da Prefeitura de São Paulo, que é não só a cidade mais importante do Brasil e a mais populosa, como é a que a corrida tá dando mais notícia, mas também do Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do Brasil. Não sei se é a segunda mais importante, mas, enfim, é a cidade que a gente mora. Tem Brasília também. Exato. E a gente vai falar também da corrida de Teresina, porque ela surpreendeu. Pô, tá isso aí. O cara que é meu parente aí, talvez distante, Doutor Pessoa. surpreendeu. Ele Deu uma cabeçada no candidato do PSOL, não tem notícia nenhuma, é só isso. Exato. Se você puder assistir o vídeo, é só assim... É engraçado, né? Não é de uma forma meio bizarra, assim, né? Disso ter acontecido. Mas enfim, mesmo que você não seja do Rio de Janeiro e São Paulo, que é o que a gente vai focar, essas corridas elas dizem muito pro resto do Brasil inteiro. Claro que tem coisas específicas das cidades assim que são diferentes, mas toda corrida ela é meio que uma prévia das corridas dos próximos anos, entendeu? E principalmente a de São Paulo, cara, é sobre o futuro político. Então mesmo se não sendo das cidades, eu acho que vale a pena você prestar atenção. Então vamos lá. Cara, primeiro que você também vai ser forçado a prestar atenção na eleição de São Paulo, porque a Band teve uma decisão horrível de organizar ao mesmo tempo todos os debates para as capitais, pelo menos dos estados, o que tornou a informação, todo o jornalismo que teve em volta das coisas, ficou centralizado no debate de São Paulo, e dentro do debate de São Paulo uma pessoa chamou a atenção mais do que todas as outras. A gente vai falar sobre isso, Exato. mas, assim, por longa margem foi... Ou seja, você acabou que a Band monopolizou, assim, fez um caminho para o Pablo Marçal chegar no Brasil inteiro, mostrando o que ele é de fato, né? Que a gente também vai falar sobre isso. Eu acho que o outro erro também do debate da Band, não é propriamente um erro, né? Mas teve uma polêmica envolvendo o Novo ter ficado de fora desses debates, né? O que aconteceu de fato é que se um partido tem mais de 5 deputados federais na Câmara, ele é forçado, ele é obrigado a estar dentro dos debates para a prefeitura, pela norma, né? Exato. É uma norma semelhante a que obrigou esses caras tipo o Padre Kelman a participar do debate presidencial. Exatamente. Porque o Padre Kelman não tinha intenção de voto nenhuma, mas ele estava num partido que tinha representatividade, então ele participou dos debates. É uma norma semelhante. Exato. Se eu não me engano, pela coligação, enfim. O Novo teoricamente, teria 5 deputados. Só que qual é a polêmica? O prazo que foi contado pela Band para fechar a lista, a primária, né, desses debates, ele precede a filiação do Ricardo Salles ao Partido Novo. Ou seja, o Novo completou o 5º parlamentar depois que a Band já tinha meio que fechado os convites, a ordem da coisa. O Novo tentou recorrer judicialmente e não conseguiu, né, a decisão ali preliminar do juiz para poder participar. Acabou ficando de fora dos debates no Rio e São Paulo, o que, assim... Pensando no entretenimento, não é exatamente no entretenimento ou no debate proposto, o Novo ainda é muito fraco municipalmente, assim, extremamente fraco municipalmente. E geralmente também os candidatos são moderados, a gente meio que já sabe o que vem por aí, quem é do Novo sempre vota no Novo. Exato, né? ele não bota um cara maluco igual o Pablo Marçal pra roubar a cena do debate, sabe? Exato, então eles acabam não conseguindo muita relevância. Mas eu diria que pro Partido Novo, como um partido nacional, isso é bem ruim, né? Péssimo. Porque, principalmente na candidatura para a Prefeitura de São Paulo, cara, você tem uma pessoa ali representando seu partido, ainda precisa um partido novo, que é um partido com umas propostas um pouco diferentes, assim, é um partido ideológico, focado em, a gente é liberal, entendeu? Sim. É ruim, tipo, eles podiam pegar algum nível de, a galera que não é tão ligada a conhecer o Novo, se interessar e tal, eles perderam sua oportunidade. E em alguma capital eles poderiam estar com um nome mais forte, foi o que permitiu que o Zema virasse governador de Minas Gerais. Ele era um cara praticamente desconhecido, pegou tração durante a campanha, pelas características dele, pelo discurso dele, por ser um bom político, né? Bom político, eu não estou falando bom administrador, estou falando bom político, efetivamente. Bom em si eleger. Exato, Ele é bom em ser popular, era bom em ser popular. Então isso, permitiu que o Novo conquistasse aí primeiro governo num estado bem importante do Brasil, entendeu? Sim. Ter colocado o Novo de fora, eles vão falar que é sabotagem do sistema, não sei o quê, mas é mais uma questão de prazo legal, assim, burocrática, o juiz... também não teve uma decisão muito simpática, né? Pelo princípio da coisa, mas tudo bem, passou, né? Exato. Agora vamos falar do que realmente importa. Quer começar com Rio de Janeiro ou quer começar com São Paulo? Eu acho que São Paulo é melhor. São Paulo tem mais gente que tá... Interessada, né? Por amostragem no Twitter, tá todo mundo falando sobre isso. Acho que a gente entrega os dados só preliminarmente, né? Então, quem participou foi o Pablo Marçal, que está com 14% das pesquisas, está tendo um crescimento bem acelerado. Ricardo Nunes está com 23%, perdendo um pouco de tração.
Boulos com 22%, também perdendo um pouco de tração. Datena com 14%, também ganhando tração. E Tabata Amaral com 7%, que está estagnada. Exato. Né? Mas, enfim, sempre que a gente fala desse assunto, vale a pena pontuar que a eleição basicamente vai ser alguém de direita versus o Boulos, e no segundo turno o Boulos provavelmente vai perder, entendeu? Exato. Até o Nunes, que é um candidato relativamente fraco, ele nas pesquisas está liderando mais de 10 pontos e tal. Então, é isso. A verdadeira disputa é, será que o Boulos... Tem duas disputas. O Boulos consegue se mostrar um cara popular o suficiente para conquistar o coração do paulista, e quem vai ser o cara da direita? Vai ser o Nunes ou o Pablo Marçal vai conseguir roubar o show? Ou vai que o Datena dá um jeito, entendeu? Datena que não é exatamente um cara de direita também, e, cara, a performance dele no debate ontem. Vamos já começar, enfim, já Exato, começar. Começando, cara, eu acho que vamos falar do mais fácil, Datena. Já foi candidato várias vezes, passou por alguns processos de desistência mal explicados, né, no caminho, então o nome dele meio que já foi perdendo, assim, a capacidade de emplacar, de fato, né, vamos dizer, o Datena é o cara que sempre concorre, vai, chega na hora, ele desiste. Parece que nesse ciclo eleitoral a coisa vai ficar séria. O PSDB, pelo menos, alega que isso foi determinante, foi a primeira participação do Datena no debate. Eu acho que também o primeiro debate da história da vida do Datena, e ele se comportou como tal, né? O que as pessoas mais estavam comentando e o que ficou muito claro da Datena é que, cara, incapacidade de respeitar tempo, Sim. desconhecimento total, chegou lá, freestyle. Várias pessoas falando até que ele não sabia, tinha esquecido de falar português. O Datena tá ficando mais velho também, Exato, né? exato. Gaguejou muito, assim, gaguejou extremamente. Então, cara, mostrou um despreparo geral, né? Quem vai votar no Datena não tá votando pelo caráter técnico do corpo de governo dele. Mas, assim, é uma performance muito ruim, que eu acho que enfraquece o nome dele, sabe? A minha hipótese de por que ele até agora não desistiu, a galera não tá falando de desistir, é o seguinte. Não tá claro quem vai ser o cara da direita, se vai ser o Pablo Marçal ou o Nunes, porque o Nunes tá... Ele não é uma pessoa que chama muito e a gestão dele em São Paulo não está sendo considerada muito boa pela maioria das pessoas. Ele virou prefeito mais por acaso, assim, que a maioria das pessoas falam. E o natural seria o Datena largar e apoiar ele. Só que o Pablo Marçal tá vindo aí, ele podia largar e apoiar o Pablo Marçal. Só que o Pablo Marçal, como a gente vai debater mais a fundo, ele é um cara controverso. Exato, né? exato. Então, como não tá óbvio pra quem o Datena deveria desistir e apoiar, eu acho que talvez ele mantenha e só fique tipo, beleza, seja o que Deus quiser no segundo turno aí. Cara, com todo respeito ao Datena, a carreira dele, mas eu acho que é um sinal da decadência do PSDB dentro da cidade de São Paulo, né? O PSDB que era o partido paulista, né, por excelência, e o partido que era extremamente hegemônico na capital, hoje está fazendo 14% e está com essa performance no debate, que não foi legal, assim, ninguém achou bom. É engraçado até porque dentro do PSDB, inclusive na hora que o Datena foi formalmente nomeado, rolou uma invasão de PSDBistas pró-Nunes. Tipo, isso, eu acho que eu cheguei a falar sobre isso em algum outro episódio, que era um bando de senhorizinhos, assim, tipo, PSDBistas históricos, que estavam tentando evitar que o que aconteceu ontem acontecesse de fato. Eles não conseguiram, a candidatura do Datena não é exatamente popular dentro do PSDB, não, assim, pô, é até meio, né, quem pensa, o PSDB pelo que foi e tal, é meio complicado até ver a situação que tá. Mas em termos de debate, preparo, capacidade política, só, assim, performance bem ruim, provavelmente a pior, né? Sim. Com relação ao Ricardo Nunes, o que eu achei dele foi o seguinte, cara, ele ficou tentando falar do que a candidatura dele, o que a candidatura não, o que a prefeitura dele já efetivamente fez por São Paulo, só que eu achei que não colou muito, entendeu? Eu achei que a impressão que eu tenho, eu não conhecia muito o Nunes pessoalmente, assim, cara, é que não é um candidato que vai inspirar ninguém a votar nele, sabe? Então, por exemplo, ele é semelhante ao que o Haddad foi em 2018, talvez até um pouco mais fraco, assim, sabe? Sim. Então, cara, realmente, se ele conseguir e passar, vai ser por uma questão de que o eleitorado paulista achou que o Pablo Marçal era louco demais. E se ele for pro segundo turno, ele vai ganhar, mas, cara, vai ser uma corrida bem interessante, porque o Boulos vai ter uma oportunidade de, cara, realmente se vender melhor, assim, né? Então, o Ricardo Nunes, sendo um cara tão pouco atraente, vai dar espaço pro Boulos se mostrar mais. Eu diria que foi isso que eu achei, assim, da performance do Ricardo Nunes. Ele também... Sempre que você fica falando das coisas que você fez e tal, isso é uma estratégia política meio, sei lá, eu sinto que isso não cola muito, sabe? Os outros candidatos, tipo Boulos, a Tabata Amaral principalmente, discutiram muito proposta, e aí nas redes sociais a galera fica atacando o Pablo Marçal pelas propostas dele.
A minha opinião sobre esse negócio de você ficar debatendo proposta em debate é o seguinte, tá bom, eu entendo, faz parte, etc. Só que só tem uma função, qual é o foco da pessoa, entendeu? Porque, em geral, os candidatos eles têm focos diferentes. Eu me lembro que a Prefeitura do Rio de Janeiro, há mó tempão, tinha um cara que era, sei lá o quê, McDowell, que ele era um cara do transporte, e tinha um debate que Ele era visto Crivella. ele era vice-Crivella, exato. Esse cara ele só falava de transporte. Se ele fosse efetivamente o candidato principal, você ia falar, mano, esse cara vai entrar na prefeitura pra melhorar o transporte, entendeu? Agora, quando a pessoa fala, na educação eu vou implementar uma escola assim, assado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, isso é pouquíssimo relevante pro que de fato vai ser a gestão da pessoa como político, entendeu? Porque você faz propostas assim com nomes, etc, mas pra chamar atenção. É o caso da pessoa que faz obra pra, tipo, ter a percepção de que a pessoa está fazendo algo, sabe? Ter algo visível que você olha e pensa, caraca, o fulano tá trabalhando. A gente vai falar mais disso quando eu chegar no debate do Rio de Janeiro, porque o Eduardo Paes é perfeitamente esse tipo de pessoa. Então, tipo, você falar de coisas que você vai fazer ainda é melhor do que você falar de coisas que você já fez que ninguém nem viu, entendeu? Sim. Porque isso aí soa que é tipo, pô, cara, realmente... Nem o cara fiquei sabendo, Nem né? fiquei sabendo, entendeu? Esse negócio aí não mudou nada. Exato. Quando você fala do que você vai fazer, ainda tem a possibilidade, tipo, pô, talvez isso aí realmente mude. Então, cara, foi isso que eu achei da performance do Ricardo Nunes. O que, se eu tivesse que dar uma previsão, assim, que obviamente essas previsões são bizarramente imprecisas, a futurologia, nós somos inimigos declarados da futurologia, mas a título do game show, assim, eu diria que o debate foi ruim pro Nunes e foi bom, a performance do Nunes foi bom pro Boulos no segundo turno, entendeu? Total. Esse é o diagnóstico que eu teria pra dar. Mas enfim, O Nunes, cara, eu acho que tu falou uma coisa interessante, pessoa, que, cara, esse discurso é um discurso super de senso comum, assim, da pessoa que você acha inteligente, que é uma pena constatar que o debate público está tão empobrecido, os candidatos não debatem mais propostas de campanha. Cara, isso mostra, assim, uma ignorância, um desconhecimento tão grande sobre o que é verdadeiramente o processo eleitoral numa democracia direta. sobre a realidade Exato, política, sabe? exato, para tipo, para uma prefeitura municipal, esse é o comentário aquele comentário próprio do professor de ensino médio, assim, sei lá, aquele professor de ensino médio bem medíocre. Porque, assim, obviamente as propostas são importantes, é obviamente que o que se espera de um prefeito é gestão, né, mudança, eficiência, isso é óbvio. Só que o lugar para isso, na verdade, as pessoas que se preocupam com isso é um público extremamente nichado dentro do processo eleitoral, entendeu? E raramente as pessoas mudam o voto por causa de proposta, Exato. entendeu? Na verdade, isso só não acontece na vida real, entendeu? Ninguém pensa assim, cara, eu ia votar no Datena, mas essa proposta do Boulos é tão boa que eu vou acabar votando nele. Isso só não é da natureza da coisa. O que é o debate? Cara, o debate é uma demonstração pública. O candidato não se coloca ali como um gestor, ou, eu sou um visionário. Quer dizer, pode até se colocar como um visionário, mas ele não é tipo, eu sou um profissional técnico, eu vou aqui debater quem é o mais capaz de nós. Né? Essa não é a natureza da democracia. Isso seria o quê? Uma tecnocracia? Eu não sei. A questão é que o cara se posiciona como um símbolo, ele é uma bandeira ali, ele é uma imagem que, dependendo do quão bom político ele é, mais ele consegue captar as pessoas, entendeu? Enfim, a gente vai falar sobre o Paulo Marçal, que tem uma performance muito, muito curiosa assim, no debate, mas a questão é que talvez ele fosse o único candidato que tivesse perfeita noção disso, né? O Nunes ficou muito mas não sei o quê, mais um minhocão, mais um projeto aqui de não sei o quê, de educação. E, cara, esse não é o lugar do debate, entendeu? A verdade sobre o Nunes, ele é o candidato do Bolsonaro, entendeu? Essa é a questão dele. Todas as prefeituras no Brasil vão ter candidatos do Lula e candidatos do Bolsonaro. Essa é a realidade política mais fundamental em todos os debates de prefeitura, entendeu? E é por isso que é importante cobrir elas, porque na verdade a gente está assinalando para a esfera federal também, Exato. entendeu? Mas com relação ao Nunes ser o candidato do Bolsonaro, ele é o candidato do Bolsonaro nominalmente. Porque Exato. espiritualmente, o Pablo Marçal ele tá tentando roubar isso pra ele. Exato. Porque o Nunes tem pouco a ver com o Bolsonaro. O Nunes é um articulador o backstage, né? Ele é o cara dos meandros da política, de conhecer as famílias tradicionais de São Paulo, que isso é real na política lá na cidade de lá e aqui também de certa forma. Então ele é um articulador, que não é o perfil do Bolsonaro. O Bolsonaro, se qualquer coisa, é um desarticulador. Ele é um paquiderme dentro da loja de cristais, entendeu? Ele chama a atenção do eleitor médio, mas ele é fraco articulando em si. E o Nunes é o oposto. Então é esquisito ele ser o candidato do Bolsonaro, mas pra mim esse é o trunfo dele, né? Sim.
Cara, agora falando... Vamos deixar o Paulo Marçal por último, porque eu sei que a galera tá mais Eu sei ansiosa. que você quer saber É. o que a gente acha do Paulo Marçal. Cara, o Boulos, ele tá tentando se vender como um cara mais moderado, entendeu? Só que, sei lá, eu sinto que não tá colando muito. Exato. Pra ser bem honesto, a gente falou o bagulho, a gente tenta ser enviesado. Eu, pessoalmente, tenho uma antipatia com o Boulos, individualmente. Porque eu acho que ele, sei lá, a forma que ele tava lidando com o Paulo Marçal em alguns momentos parecia que era tipo, nossa, Que absurdo. olha como eu sou superior a ele. O que, tipo, eu consigo entender, porque como você pontuou, a performance do Paulo Marçal foi curiosa. Mas, Sendo sabe, bem gentil, né? sendo bem gentil. Sendo que, pô, Boulos, pelo amor de Deus, cara, você não era pra ser o cara do povo, entendeu? Por que você tá tendo esse discurso meio elitista, assim, tipo, oh, nossa, isso não é um debate de internet, sabe? Pô, cara, Idiota. sabe? E eu também achei que ele ficou tentando se esquivar das acusações que fizeram dele apoiar o Maduro, dele ser ligado a movimentos da esquerda que são antidemocráticos na América Latina. Enfim, ele só se esquivou das acusações dele de radicalismo, que eu sinto que... Eu tenho minhas dúvidas até que ponto isso realmente funciona, né? Porque, cara, o Boulos, ele é um cara com passado radical. Na última vez que a gente falou sobre o Boulos no programa, várias pessoas comentaram falando sobre você disse que o Boulos é acusado de ladrão, o Boulos é um absoluto bandido. Então, eu sinto que ele tem uma rejeição muito grande e você só ficar querendo se esquivar e se mostrar o superior aos outros candidatos, eu não sei até que ponto isso realmente vai colar muito, assim, pro eleitorado paulista, sabe? Quando a gente fez lá o primeiro vídeo sobre o Paulo Marçal, acho que é o episódio 2, se quiser assistir, pode assistir. Eu falei que, cara, eu tava curioso pra ver como é que ia ser esse arco de moderação do Boulos. Porque o Boulos é um cara militante de base mesmo, entendeu? Ele é um cara de ocupação, um cara de greve, um cara de articulação sindical. Ele é esse perfil. Exato. E ocupação é uma das coisas mais extremistas que você pode fazer na esquerda. Sim, em termos de ação política, né? É uma das coisas... É a ponta da lança, né? Literalmente. Então, ele tá vindo agora com a Marta Suplicy de vice, que é um candidato também super assim, paulistano, né? A família tradicional paulistana, uma força política que é tradicional, antiga, né? Desde a redemocratização, até antes, eu acho. Eu tava curioso para ver o que ia ser o Boulos moderado falando. É o Boulos, Bolinhos, Paz e Amor. Exato, o que ia ser o Bolinhos, Paz e Amor. Pro Lula funcionou. Mas é porque o que eu acho é que o Lula, quando ele foi o Lulinha Paz e Amor, ele não perdeu o punch dele. Ele não perdeu a capacidade de se conectar com um cara comum, né? Que é o que transformou ele no aliado. O Boulos, no debate, ele ficou... Principalmente com... Cara, ele também recebeu um desafio tanto que o Paulo Marçal sabia que a estratégia dele era... Quanto mais ele batesse no Boulos, mais ele ia aparecer de direita, né? Então, cara, o Boulos foi muito questionado. E, às vezes, os questionamentos do Paulo Marçal era um fluxo de consciência, assim. Então, ele misturava a Venezuela com Hamas, com legalização das drogas, com aborto. Ia tudo numa pergunta só. E, cara, o Boulos não quis nem responder. O que eu achei que foi uma péssima decisão. Exato, é uma péssima decisão. Ele tinha que ter apontado a confusão e falar, Paulo Marçal, você claramente está confuso, está misturando coisas que não fazem o menor sentido. E se esquivar. Tipo, eu não sei como, porque o histórico dele compromete ele muito, né? Mas é aquele negócio. Cara, se você é um cara a favor da legalização das drogas, tem vários argumentos a favor da legalização das drogas. Até que ponto você concorda ou não, aí se você é mais de direita ou mais de esquerda. Mas ele poderia falar, é claro que eu sou a favor da quantidade de tráfico que existe, a legalização das drogas é uma das formas de combater o tráfico, sei lá o quê. O indivíduo periférico não deveria ficar preso porque ele tá portando uma certa gramatura de maconha. Tipo, tem argumentos a serem feitos e esse tipo de coisa que faz com que a base fique energizado, sabe? E especificamente com relação à legalização das drogas, cara, isso é uma coisa que muita gente, principalmente mais jovem, etc., acredita nesse argumento, entendeu? Exato. Então você só se esquivar, pô, cara, pelo amor de Deus, isso soa ruim, entendeu? Eu não sei o que, tipo, nesse acordo de moderação do Boulos, obviamente aconteceu um acordo, né? Não dá pra saber onde as pessoas disseram, cara, não bate nisso, não vai nisso. Talvez as pessoas tenham podado demais o Boulos. E no coração, vamos ser honestos, ele não é um cara moderado. Sim. Ele não tem o coração de um cara moderado. Então, colocar ele nessa posição, ele parecia meio que um peixe fora d'água, assim, ele tentava partir para uma superioridade moral ou uma moderação, às vezes ele apelava para, tipo, eu ter as melhores propostas, eu tô ligado aos caras mais técnicos aqui, que nem é estritamente verdade. Porque... Sem dúvida, a pessoa mais técnica seria a Tabata Amaral, ainda por cima da esquerda. Exato. E o próprio Ricardo Nunes tem quadros técnicos tradicionais lá da cidade de São Paulo, etc. Então, a candidatura do Boulos não é o que ele apresentou, ele não é quem ele apresentou, e por isso que eu acho que ele murchou também no debate. Exato. E, cara,
o Pablo Marçal, quando ele tava questionando, tipo, Boulos, você apoia o Nicolás Maduro. Cara, isso é o momento perfeito pra você condenar o Nicolás Maduro, entendeu? Porque aí você ainda, cara, você ainda tá tirando a arma do seu inimigo. Você tá conseguindo promover sua imagem de moderado. Ninguém que é extremista de esquerda, que efetivamente apoia o Nicolás Maduro, vai deixar de votar no Boulos no segundo turno. Obviamente essa pessoa vai votar no Boulos. Então, tipo, cara, você tava com a faca e o queijo na mão e você resolveu só ir embora, sacou? Eu acho que a performance do Boulos deixou a desejar também. Foi o que eu falei. Eu acho que o debate em si, a performance do Nunes, ela é boa pro Boulos. Mas a performance do Boulos, Fraca também. ela é fraca, entendeu? Eu acho que, enfim, vai acabar ficando suspeito pra falar. A gente sempre fala, enfim, fala entre si sobre como pode acontecer uma distorção de percepção quando alguém tá muito fora da curva. Todo mundo, pra mim, eu vou falar, quase todas as pessoas aqui, pra mim, pareceram desidratadas, ou cansadas, ou... Mas ainda tem a ou- Tabata Amaral, você vai falar do Pablo Marçal ainda? não é pular Pablo Marçal ainda não, mas eu falo, porque o Pablo Marçal foi, cara, extremamente enérgico, entendeu? Então todo mundo ficou parecendo meio pressão baixa. Alguns são mais do que os outros, mas até o Boulos ficou parecendo. E o Boulos é um cara novo também, né? Sim. E ele é um nome aí da direita que quer se projetar a nível nacional também. Enfim, né? Exato. Mas vamos falar da Tabata. Exato. Cara, a Tabata Amaral, eu sinto que a performance dela também não particularmente chamou muita atenção. É exatamente por isso que você tá falando, cara. Ela é uma pessoa que não é de sair gritando igual uma maluca e etc. Não, ela é aquela pessoa que, tipo, cara, eu tenho uma história impressionante, assim. Pessoa que cresceu na periferia, na favela, conseguiu estudar em Harvard, etc. Isso é uma parada impressionante. Ela claramente é uma pessoa super inteligente. Só que, cara, ela é uma pessoa educada, entendeu? Eu fico imaginando, se eu fosse ser um político, não é da minha natureza chegar num debate e sair gritando igual um maluco. Mas eu reconheço que isso é o que eu teria que fazer, entendeu? Porque essa é a natureza do debate. Eu sinto que a Tabata Amaral, ela estava muito educada, o que, tipo, tudo bem, eu entendo. Não tem, se isso é muito distante da sua natureza, se você forçar, vai ficar estranho, Sim. entendeu? Mas eu diria que, cara, esse é o destaque do debate, assim, dela. Com relação a propostas, etc., é aquilo que eu falei, cara. O que você fala no debate das suas propostas, na minha opinião, é irrelevante. Sim. É com relação a quais são as questões que você dá foco, sabe? E como você consegue demonstrar a sua competência, sabe? Se eu fosse um eleitor de esquerda na cidade de São Paulo, a minha heurística pessoal de votar, pra mim, não tem nenhum bom motivo pra você votar no Guilherme Boulos. E é pelo seguinte motivo. A forma que você decide quem você vai votar é a pessoa que é mais ou menos alinhada com a sua ideologia. Dentre as pessoas que são mais ou menos alinhadas com a sua ideologia, qual delas é a mais competente e tem os melhores quadros técnicos. Na minha opinião, a Tabata Amaral ela é um pouco mais de centro do que o Boulos, então tudo bem, se você for um cara se você for um cara mais à esquerda, tem uma lógica você votar no Boulos. Agora, você é um cara de esquerda moderado, cara, obviamente a Tabata Amaral é uma pessoa mais competente do que o Boulos e ela teria uma capacidade melhor de atrair quadros técnicos competentes, entendeu? Com certeza. Melhor formada, né? E tem uma trajetória que é mais próxima da administração pública do que do próprio Boulos, né? Sim. E é uma pessoa prodigiosa. O que a questão da Tabata, para mim, é que ela me lembra, assim, em perfil, um pouco a Marina Silva também. Que a Marina Silva também é uma pessoa que tem uma trajetória que é impressionante. Ela foi analfabeta até os 40 anos, depois foi alfabetizada e depois começou a militar em causas ambientais, depois conseguiu relevância para a política nacional, conseguiu 40 milhões de votos. Só que a Marina Silva no debate, ela nunca foi alguma coisa impressionante, sabe? Sim. Quando ela ganhou atração, quando ela conseguiu ganhar atração, foi quando os dois polos estavam muito exauridos e aí, por um milagre, a terceira via, né, a terceira opção começou a parecer especialmente atraente. Mas também a Tabata, cara, pra mim ela tem mais um perfil de intelectual do que de pessoa pública. Quer dizer, de intelectual enquanto pessoa pública do que de política mesmo, entendeu? Sim. Eu até Ainda por cima do executivo, sabe? Exato. E parlamentar ainda tem mais o perfil mesmo, agora executivo assim. Exato. Então, cara, ela até acabou colaborando com o Boulos, óbvio, né, por aproximação ideológica. Ela não fez uma jogada. Assim, ela é engraçado, porque o Boulos, ele claramente, espiritualmente, né, mentalmente, ele é um cara mais radical. Mas ela me pareceu até. Assim, ela pareceu até um pouquinho. Ou na mesma linha, um pouquinho mais à esquerda que o Boulos, até. Sim. Entendeu? Sobre crenças. Porque o Boulos foi extremamente neutro no debate. Porque ele sabe, né, que o que vai impedir ele é o eleitor do centro, não é o cara à esquerda. A esquerda já está garantida para ele, então ele precisa moderar de fato.
Sim. Enfim. Mas a Mas, Tabata deve integrar o governo dele se acontecer alguma coisa, né? Então... Exato. Mas Vitor Antunes... Vamos entrar no cara que roubou o show. Cara, Pablo Marçal. Cara, então, daria pra falar 1 hora, daria pra fazer um mestrado, literalmente, sobre essa performance do Pablo Marçal e, tipo, rumos pra política no Brasil, né? O Pablo Marçal, cara, autoridade de Instagram, uma pessoa que, um self-made man, vendedor de curso. Não, ele tem uma prática retórica muito refinada também, né? Exato, Porque o que exato. ele faz é ficar dando palestra. Então, cara, na hora do debate, você sei lá, pra pensar numa analogia, entendeu? Você é tipo o churrasqueiro que já fez 10 mil churrascos. A sua carne vai estar melhor do que o cara que não é o churrasqueiro Tu normal. puxou a analogia de churrasco. Muito do nada. Mas basicamente o Paulo Marçal, cara, teve uma entrega. Não vamos falar de proposta, tá? Vamos falar só de símbolo. Cara, o Paulo Marçal mostrou vigor, juventude, que é uma coisa que chama atenção de qualquer forma. Lembra um pouco o próprio Bolsonaro, né? O Bolsonaro, que já era um cara mais antigo, um cara mais velho mesmo, mas parece um Bolsonaro novo, cara. Parece que você colocou um Bolsonaro capitão no debate. E, tipo, E mais inteligente do que o Bolsonaro mais articulado, né? É. Então, tinha a capacidade de falar de mais coisas, era mais estratégico também, entendeu? Então, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer no debate, quem ele tinha que bater, quem ele não tinha que bater. Não vamos entrar no mérito das propostas, mas assim, como símbolo, pensando eleitoralmente, as pessoas estão tratando. Muita gente, que é a galera do o debate público está tão empobrecido, ficou, cara, é uma tragédia mesmo que o Pablo Marçal tenha participado desse debate, empobreceu muito a coisa toda, a gente quase não falou de proposta. Mas a questão ele realmente, em termos de proposta, ainda tem um longo caminho a ser feito. Mas, cara, ele revelou, assim, escancarou a realidade do que é a política, entendeu? Ah, mas isso soa muito mal. Talvez você não seja tão democrata assim, entendeu? A questão é que, cara, é por definição uma coisa populista e ele teve a performance mais populista, entendeu? Exato. Cara, ele foi debochado, foi desrespeitoso em vários momentos. Na minha opinião, ele ficou diminuindo a Tabata, falando que ela era uma adolescente, usando tipo diminutivo. Na minha opinião, isso é um grande tiro no pé político. Porque, cara, o Bolsonaro tinha uma rejeição muito grande entre mulheres por causa de falas que ele... várias declarações que ele já fez que eram tidas como machistas, entendeu? Aí o Pablo Marçal meter essa, tipo, cara, você tá caindo no mesmo erro que o seu ídolo político a nível nacional fez, sem nenhuma vantagem, entendeu? Sim. Tipo, você não precisava estar diminuindo a Tabata Amaral. Isso, na minha opinião, é uma coisa que pegou muito mal. E, cara, o Pablo Marçal, enfim, falando do deboche dele, ele foi extremamente debochado com o Nunes em vários momentos, ele foi extremamente debochado com o Boulos, e é isso. Algumas pessoas ficam tipo, meu Deus, mas isso é um ultraje, blá blá blá. Só que a sensação do eleitorado, em muitos aspectos, é essa, sabe? As pessoas, elas estão tristes, elas estão meio revoltadas assim, que a cidade de São Paulo podia estar sendo melhor gerida. Morando no Rio de Janeiro é até complicado falar que São Paulo está sendo mal gerido, né? Mas que podia estar melhor, entendeu? As pessoas têm essa percepção e o Boulos, ele reflete essa... O Pablo Marçal, ele reflete essa coisa emocional e, fundamentalmente, também, ele é um cara nativo da internet e ele é muito famoso na internet de forma orgânica. Ele sabe o que dá sucesso orgânico. O que dá sucesso orgânico é polêmica, corte, você fazer uma coisa bombástica, você fazer um negócio engraçado. Mesmo que você esteja errado, isso é bom do ponto de vista de, cara, atenção, entendeu? Sim. Então, o momento que ele fica acusando o Boulos a ser cheirador com um gesto, isso é engraçado, sabe? Tipo, não, isso é extremamente viralizável, né? exato. O momento que ele bota um boné com M. O momento Faz que ele... o M. Exato. O negócio que ele fica gritando igual um maluco no pódio, revoltado, assim. Esse é o tipo de coisa que vai ter um bando de corte no TikTok do Pablo Marçal. Algumas semanas atrás, enfim, não tem muito óbvio de entrar no TikTok, mas quando eu entrei era, cara, só corte do Pablo Marçal, entendeu? E é isso. Ele entende o que ele tem que fazer. Ele é menos famoso pro eleitorado amplo, talvez, do que um Boulos da vida, mas é fazendo esse tipo de coisa que ele vai ficar mais famoso. Total. E, cara, vai tentar roubar o voto da galera do Nunes, sabe? Sim. O que eu acho é que talvez ele tenha ido um pouco... Não só, você falou bem, que ele atacou ele tentou diminuir a Tabata Amaral a um nível pessoal, assim, né? E eles já estão nesse atrito desde antes desse debate. Teve aquelas acusações do alcoolismo do pai da Tabata e tal, teve toda essa controvérsia. É tipo, pelo amor de Deus, cara, tá fazendo um bando de baixaria com a Tabata, tipo, isso vai fazer com que a sua rejeição entre mulheres aumente muito, sabe? Isso é muito idiota. Aumente. E a contrapartida, enfim, eu fiz
não uma apologia, mas assim, uma justificativa de por que a gente fez uma apologia, uma justificativa de por que o Pablo Marçal se mostrou assim. Mas o que eu acho também é que ele talvez possa ter ido um pouquinho longe demais, entendeu? Sim, absolutamente, Um sim. pouquinho longe demais, não, bem longe demais. Na medida que, tudo bem, eu acho que ele simbolizou muito bem o que ele é, o que ele defende, o discurso dele falou muito de prosperidade, de mentalidade, de boa gestão, eficiência de gestão. O eleitor médio vai entender essas palavras assim, né? São palavras atraentes, são as palavras que ele fez a vida dele, né? Sim. Inclusive. Só que batendo muito na Tabata, não formulando bem as críticas dele, porque ele não formulou bem as críticas. Então, mas eu não sei, na real, até que ponto isso é ruim, cara. Porque eu sinto que muita gente, de fato, o eleitorado médio brasileiro, que é um cara de direita, que é o que o Pablo Marçal tá indo atrás, ele não tem críticas à esquerda bem formuladas, sabe? Agora, o que ele pensa é exatamente isso. É tipo, por que você não gosta do Boulos? Aí o cara, meu Deus, é Venezuela, Nicarágua, o Lula é ladrão, aborto. Tipo, sabe? Ele não ia fazer uma crítica efetivamente coerente. E o Pablo Marçal refletiu isso muito bem, e isso foi o que elegeu o Bolsonaro também. Exato, só que ele vai passar pelo mesmo problema do Bolsonaro, que é o cara um pouco mais qualificado não vai se associar a ele. Exato. Entendeu? Nesse momento, ele tá focando em elegibilidade. Tá ignorando completamente a capacidade de gestão dele. Sim. Não vai ter, literalmente, nenhum cara gabaritado, um doutor, um mestre, que vai ter condição de integrar a administração dele a risco de ser queimado, assim, porque ele foi um pouco... Tipo assim, ele poderia ter sido enfático, ter priorizado os cortes, que foi o que ele fez, mas ele podia ter sido um pouco mais organizado. Inclusive, ele chamou São Paulo de cidade merda, né? Eu achei isso até um pouco ousado, ele sendo um cara de fora da cidade, mas que vive na cidade, enfim. Mas, assim, São Paulo... isso é extremamente vulgar também, né? Exato, Pelo amor de Deus. exato. Pô, tá falando palavrão na televisão, rede nacional, isso é chulo, entendeu? Exato. E nesses momentos, não pareceu pra mim que ele tava sendo pragmático, né? Porque não parecia que ele tava querendo, eu quero que qualquer pessoa consiga entender o que eu tô falando. Sim. Eu quero ser simbólico, total. Nesses momentos ele só parecia descontrolado. Então ele talvez tenha ido longe demais mesmo. Talvez não, ele foi longe demais, absolutamente foi longe demais. Exagerou muito em algumas partes. E na hora de bater o bolso, às vezes misturava tudo pra um cara... Por exemplo, eu vendo a parada, eu tava assistindo e eu tava tentando entender, assim, por pedaço, o que o Pablo Marçal tava falando. Ele não só fala muito rápido, como ele também mistura as coisas, cara. Então, eu não sei se... Talvez ele seja um cara dotado de um raciocínio extremamente rápido, não sei, ou talvez ele seja confuso, mas ele consegue misturar as coisas assim com uma facilidade, e aí você não sabe se ele tá te passando a perna, é uma possibilidade, não vou falar, mas enfim, é uma possibilidade, ou se realmente a cabeça dele é assim, entendeu? Eu acho que a cabeça dele é assim, cara. Pode ser tipo igual vendedor de carro usado. Não sei se alguém já teve a experiência de comprar um carro usado. As informações vão todas embaralhadas ao mesmo tempo e geralmente você faz um péssimo negócio, entendeu? Sim, comprar carro usado é sempre um negócio extremamente difícil. Mas, enfim, voltando pra esse ponto da gestão, assim, isso é um tema muito importante que eu acho que discute-se muito pouco. Um dos problemas da direita no mundo inteiro é atrair cargo para você fazer a sua gestão efetivamente funcionar. Que é isso? A direita, ela tá conseguindo ganhar muitas eleições, então o Trump ganhou a eleição lá em 2016, na Europa tá ganhando várias eleições, o Bolsonaro ganhou. Só que o que foi feito? Nada foi feito, porque você precisa de gente, cara, que seja inteligente, que tenha conhecimento da área, que tenha boas conexões, sabe? Que seja efetivamente trabalha duro, a pessoa que não seja um golpista, e que seja aliado com você ideologicamente. Cara, você atrair esse tipo de pessoa sendo uma figura meio descontrolada, meio maluca, como é o caso do Pablo Marçal e era o caso do Bolsonaro também, é muito difícil. Exato. Então, é isso. Eu me lembro na época que eu trabalhava no mercado financeiro e quando o Bolsonaro estava sendo eleito, a galera ficava tipo... Enfim, a galera na internet tem muita percepção que a galera do mercado financeiro é de direita. Não é. Tem gente de direita, tem gente de esquerda. As pessoas de direita, elas estavam meio tipo... cara, eu até concordo com o Paulo Guedes e tal, mas, putz, mano, o Bolsonaro tá complicado demais, assim, sabe? As pessoas mais sênior davam a entender que elas não trabalhariam com ele. E esse é o tipo de pessoa que você precisa, sacou? Mas é porque esse perfil não existe nem no mundo acadêmico, nem no mundo empresarial, entendeu? Exato. Quer dizer, eu posso até pagar com a minha língua, porque o Pablo Marçal é um empreendedor, né? Ele tem um sistema de empresas. Não vou entrar no mérito também, falou que está em 19 ramos, eu não quero adentrar nisso, não sou auditor, não mexo com isso.
Mas enfim. Cara, a questão é que esse tipo de pessoa só não existe, você não encontra respaldo. O professor acadêmico, o técnico, ele é o oposto disso. Então Ele é Tabata Amaral. Ele é mais a Tabata, entendeu? Então ele se sente repelido pela parada. Então, isso que você falou, ter voltado nesse ponto é excelente, porque isso é especialmente relevante na eleição do Rio de Janeiro. Mas a questão é que, cara, enquanto a direita, e provavelmente se o Paulo Marçal ganhar essa eleição, eu acho que vai ficar sacramentado, que esse é o rumo que vai tomar, vai se tornar uma coisa mais vulgar, mais populista. E lembre-se, o Pablo Marçal, a eleição dele é contra o Nunes, porque no segundo turno qualquer um contra o Boulos ganharia, entendeu? Exato. Então se o Paulo Marçal consegue meter mais 9% aí e passar o Nunes, cara, isso vai ser um sinal de que a direita vai vai rebolsonarizar, entendeu? Vai, sei lá, vai super bolsonarizar, entendeu? Os atributos que permitiram que o Bolsonaro subisse ao poder vão ser potencializados. E isso é uma escolha, e cada escolha uma renúncia. A escolha é se tornar mais eleitoralmente bem-sucedido e ser uma gestão cada vez mais comandada por pessoas que replicam esse espírito, né? E, cara, isso é um problemaço, assim, para o desenvolvimento das coisas. Esses caras prevalecem porque o Paulo Marçal deixou isso escancarado. É que o campo da esquerda não tem anticorpos para esse tipo de narrativa. Porque ele é mais acadêmico, de fato. Entendeu? Então, se você chega numa sala de aula na faculdade e o seu professor pode ser um pós-doutor em Sorbonne sobre ciências sociais, o Paulo Marçal deixaria esse cara sem palavras, entendeu? Sim. O professor, obviamente, sabe mais e sem entrar no mérito se ele está certo, se ele está errado, se ele é um ideólogo, sem entrar no mérito. Mas debatendo com o professor universitário ia ser humilhado pelo Paulo Marçal, entendeu? E por esse motivo a esquerda se posicionando no campo técnico, acadêmico, mais moderado, que é engraçado, né? Isso está invertido no Brasil, isso está invertendo no mundo todo, só não tem anticorpos para lidar com isso. Então é torcer para o lado de lá ainda manter um grau de apego à proposta, assim, eu critiquei isso, mas isso é importante também, mas de formar um governo mais técnico, mais embasado e tal, acaba sendo preservado pelo campo da esquerda, entendeu? Então torcer para não nascer um Pablo Marçal de esquerda, para o debate não virar uma luta de MMA, entendeu? Que é o que viraria, né? Sim. Se tivessem dois, né? Exato. E o Pablo Marçal, alguém pode falar, mas o Pablo Marçal é um empresário, ele conhece muitos empresários. Calma, porque o empresário em si, ele obviamente, é muito difícil ele abandonar o negócio dele para ir trabalhar na prefeitura. E, cara, você precisa de muita gente boa e com conhecimento, etc, sabe? Realmente, precisa de muita gente. E não é qualquer eu acho empresário. improvável que o Pablo Marçal tenha a rede de contatos de pessoas que efetivamente estão dispostas a fazer a parada ganhar relativamente pouco na prefeitura, sabe? Ele diz que sim, mas pelo que a gente conhece, não parece que esses caras entrariam no barco tanto assim. Exato. E não é qualquer tipo de empreendedor também, a gente tá falando mais de técnico. Se encher a prefeitura de padeiro, de dono de padaria, não vai ser uma gestão melhor, entendeu? É isso. Exato. Mas enfim, agora vindo pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Maravilhosa, tá muito bom. Explica aí pra gente, cara, como foi o debate. Cara, primeiro vamos ler a porcentagem, né? Fala pra nós aí, pessoal. Vamos lá, o Eduardo Paes, que é o atual prefeito, tá com 45%. Então ele caiu com relação às últimas pesquisas. Tinha algumas pesquisas anteriores que estavam dando que ele talvez ganhasse no primeiro turno. Aparentemente não, vai ter segundo turno no Rio de Janeiro. O delegado Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, tá com 32%. Então tudo indica que a eleição tá entre essas duas pessoas, provavelmente indo para um segundo turno. O Tarcísio Mota, que é o cara do PSOL, que era um professor, etc., tá com 13%. Aí o Marcelo Queiroz, que é um cara mais de centro, né? Que ele era mais ligado à causa dos animais, etc. Tá com 1,4%. E o Rodrigo Amorim, que eu nem sei quem é Rodrigo Amorim. É, deputado da Alerj e também é bolsonarista. Ah, tá, entendi. Tá com 1,2%. Enfim, cara, eu sinto que... Vamos falar do Eduardo Paes e do Ramagem. Só fazer uma ressalva, eu vou trabalhar nessa eleição, hein? A Justiça Eleitoral vai me escravizar no sábado. É isso. Só momento triste do dia. Enfim, fala aí, cara. Alguma coisa pra falar do Rodrigo Amorim? Cara, o Rodrigo Amorim eu não entendi direito porque ele veio candidato, né? E ele também é um cara ligado ao bolsonarismo. Só que ele tem eu não sei se foi um meandro político da coisa, assim, que acabou colocando ele fora da vinda mesmo do Ramagem. Ele tá pelo União Brasil, que a gente falou, se você assistiu lá no Novos Clássicos mesmo, a história dos partidos, a União Brasil está absorvendo quadros dissidentes assim do Bolsonaro. Então é nego de direita que não é tão ligado à figura individual do Jair Bolsonaro. Exato. Só que a viabilidade política da campanha dele é muito, muito, muito baixa. Assim, ele está com 1,2%.
ele se mostrou também como candidato de direita, mas não ligado ao Bolsonaro. Então, não dá para saber exatamente. Assim, vai integrar o Ramagem, inevitavelmente vai acontecer. Ele falou uma coisa que eu achei interessante, mas que eu não acho que é particularmente relevante para a questão eleitoral em si, né? Mas é que o Rodrigo Amorim falou que o Rio de Janeiro está largado e que isso é um sintoma do Brasil estar largado. E que um renascimento na cidade do Rio é um renascimento do Brasil também, é um exemplo. Isso é motivacional, particularmente para mim, que também tenho essa crença. Isso é um discurso que pega no meu coração também, Exato. mas no meu cérebro tá tipo, cara, pelo amor de Deus, saia com essa demagogia. Exato. Tipo, isso é bonito de se falar, eu cairia nesse papinho facilmente, mas brincadeira, mas o Rodrigo Amorim tá com 1% dos votos, e é difícil entender. Tem uma coisa interessante também, mas isso a gente vai falar mais no Ramagem, que ele também se posicionou contra o BRT, cara. O BRT é o sistema de via exclusiva para ônibus que atende a Zona Oeste e a Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, o pessoal o pessoal que faz esse movimento pendular, né, que mora no subúrbio, nos bairros mais favorecidos do Rio e vem trabalhar na Zona Sul ou no centro, etc., faz muito uso desse sistema de ônibus, que a gente não faz uso, mas que aparenta, pelo menos, ser uma conquista do Eduardo Paes, né? Exato. Tipo, o BRT, ele é maravilhoso? Absolutamente não. O BRT tem vários problemas. Exato. Ele é muito... Principalmente de ser bizarramente cheio. Agora, eu não consigo imaginar uma alternativa melhor. Não dá pra ter metrô até Sepetiba, entendeu? Isso é irreal. Santa Cruz, Não dá. Tipo, Exato. só não dá. Seria muito caro. Tipo, cara, se você fosse a cidade mais rica do mundo, já ia ser caro, entendeu? Exato. Isso não faz o menor sentido. Desafogou o trem também. Exato. O trem no Rio de Janeiro está num estado calamitoso. Literalmente, tem estação de trem que é dominada por tráfico de drogas. Assim, para quem não é do Rio de Janeiro, talvez não saiba, mas vai achar isso curioso. Tem estações de trem no Rio de Janeiro que você sai do trem e tem uma boca de fumo imediatamente na sua frente e pessoas armadas. Então, as pessoas poderem pegar o BRT ao invés de ter que se sujeitar a isso é uma coisa positiva. Mas enfim, outra coisa que eu tenho para comentar dessa fala do Rodrigo Amorim com relação ao Brasil cara, o Rio de Janeiro, ele ainda tem um pouco de espírito da capital, entendeu? Que a galera no Rio, por algum motivo, se recusa a pensar no Rio de Janeiro como um ente político independente. Cara, o Rio de Janeiro tem vários problemas que são do Rio de Janeiro. Para de pensar no Brasil, entendeu? Tipo, a galera... É engraçado, né? Porque o nego de fora do Rio, de vez em quando, fica chateado quando o gringo acha que o Brasil inteiro é o Rio de Janeiro, sabe? Só que tem muitos cariocas que caem nesse engodo, sacou? Que é tipo, a pessoa fica lá, bossa nova, funk, praia, sei lá o quê, Favela. um calor bizarro, favela, acha que o Brasil inteiro é assim. Não é, cara, não é. Não é. Então, essa coisa estúpida do carioca achar que o Rio de Janeiro é o Brasil, que tipo, o Brasil, literalmente, o Brasil inteiro é igual ao Rio de Janeiro, é bizarro, entendeu? Isso é horrível pra você efetivamente resolver os problemas da cidade. Então, é isso que eu tenho pra dizer do Rodrigo Amorim. Exato. Agora, falando sobre Tarcísio Mota. Tarcisão, né, que é um nome super antigo do pessoal aqui na cidade do Rio, ex-professor do Pedro II, cara, figura que todo carioca sabe. Mas eu acho que ele bateu muito, inclusive no Eduardo Paes, cara, porque ele sabe que é onde ele vai ganhar voto, né? Ele não vai ganhar voto em cima do Ramagem. Pelo amor de Deus. Então, ele fez questão de frisar que ele é o candidato de verdade do Lula. O Lula não endossou a campanha dele. Endossou a campanha do Eduardo Paes. Só que o Eduardo Paes está escondendo isso. E aí acaba que o pessoal fica nessa situação extremamente desconfortável, como ele sempre fica, de mas eu sou linha auxiliar do PT ou eu estou fazendo o meu próprio caminho, né? Essa postura varia bastante, eu acho que isso é uma das coisas que mais prejudica o partido. É uma questão de saber onde você quer chegar, né? O Tarcísio, ele é super ele é super do time da linha própria do PSOL. Só que aí na hora da campanha ele vai e fala que, mas o Lula, eu sou o verdadeiro candidato do Lula. Eu vou assumir de fato as pautas que são do Lula. Outra coisa também que ele tem falado muito, e esse tipo de pauta voltou para a cidade do Rio de Janeiro, que é pautas de gratuidade. Então ele tem frisado muito passe livre, mais refeição, mais bolsa, mais gasto, né, propriamente. É um discurso da esquerda mais antigo, assim. Exato. Eu achei que, pro lado bom, é que eu achei que ele não foi muito ideológico, tirando esse aceno pro Lula, pro lulismo no geral. Ele foi um cara técnico, mas dentro de um paradigma de esquerda, assim, de mais direitos sociais. Então, Sim. Não tem muito o que falar do Tarcísio, eu acho, também. Mas entra também em outro comentário que a gente também já fez, que é, cara, se você quiser ganhar a eleição, sai do pessoal, né? No fim das contas. Porque
você tá meio que na margem da coisa, assim, né? Exato. A impressão que eu tenho é que o pessoal no Rio de Janeiro, ele tem menos gente que apoia ele do que São Paulo, só que a rejeição dele é maior é menor do que São Paulo também. Então, tipo, o pessoal ele polariza menos no Rio de Janeiro, mas mesmo assim, cara, a chance de Tarcísio Mota ganhar é zero. Muito O baixo. Freixo, ele tentou várias vezes e nunca conseguiu. Perdeu pra... Eu me lembro que na eleição do Freixo contra o Crivella, no segundo turno teve 40% de abstenções, entendeu? Bom, porque também tinha muita rejeição ao Crivella. Exato. Então, mas o que eu tô falando é exatamente isso. Mesmo ele competindo contra o Crivella, que é um candidato com muita rejeição, ele perdeu por uma margem muito grande, sabe? Então, o Freixo, sendo o maior nome do pessoal no Rio, não conseguiu, então o Tarcísio Mota, tipo, não vai conseguir mais ainda, sabe? É, difícil. E o Tarcísio Mota é muito... Ele acaba ficando mais de espantalho, né? Ele serve pro Ramagem e o Rodrigo Amorim ganharem notoriedade ou pontos lá com a galera mais ideológica que acompanha eles, que é... O Tarcísio Mota é sempre alvo, né, desse pessoal de Instagram que fica cobrando deputado, vereador, etc. Ele sempre parece, né? Tem uns caras aqui no Rio, o Costenaro, sempre fica interpelando ele, os caras já até se conhecem, já se odeiam. O Glauber Braga, que também é deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, do PSOL, inclusive chutou a bunda do garoto, expulsou ele da Câmara lá, da Câmara a pontapé na bunda. Então, assim, acaba que é um rival fácil, né? Acaba que é uma coisa que você pode mirar para você se fortalecer com os seus sempre. Não trouxe nada de novo. Tá super... O Eduardo Paes tá trazendo essa tá trazendo muito dessa galera da ala da esquerda mais moderada, que é muito forte no Brasil. Quer dizer, no Rio de Janeiro, na real, né? Sim. Extremamente forte aqui no Rio de Janeiro. E é isso, a candidatura do Tarcísio acaba ficando atrofiada pelo próprio Eduardo Paes, né? Então, Exato. que ele vai apoiar, obviamente, no segundo turno. Então ele também não bateu tanto assim, né? Fez questão de dar uma alfinetada aqui e outra ali. Talvez se ele tivesse sido mais corajoso, mais confrontivo, talvez ele pudesse mudar esse cenário. Mas aí até que ponto isso não favorece o Ramagem, Sim. entendeu? Talvez o melhor cenário para o Eduardo Paes, obviamente, é ganhar no primeiro turno. Porque vai dar menos tempo das pessoas começarem... O Ramagem, ele é muito menos famoso que o Eduardo Paes também. Né? Muito menos. Ele estava, na última pesquisa, que a gente não chegou a comentar, mas a última pesquisa foi divulgada, o Ramagem estava com 7%. E agora cresceu para 32%. Exato. E tem que lembrar que o Rio de Janeiro, estado, ele é bem bolsonarista, assim. Muito. Então, A cidade é extremamente polarizada. sim. Tem uma galera que é muito conservadora, que é a galera mais dos setores evangélicos e tal, e tem uma galera que não é muito progressista, mas é progressista. Tem uma Tem galera que mora em progressista, Laranjeiras, trabalha na UERJ e tal. que é o pessoal da zona sul do Rio, em via de regra, é bem progressista, assim. Mas enfim, eu acho que vale a pena falar do delegado Ramagem antes do Eduardo Paes, porque a galera, assim, que não conhece tanto o Ramagem, sabe? É. Cara, o Ramagem, a gente já tinha falado dele também em outro episódio, porque ele estava sendo interpelado na questão da BIM paralela. Pelo lá o dossiê da Polícia Federal, que a gente chegou a dar uma olhada, ele me pareceu um cara extremamente leal ao Bolsonaro. Mas, assim... Mas ali no que estava posto naquele dossiê, parecia que era um cara que não tinha muito apego à forma, a modelo. Então ele estava fazendo umas coisas realmente que não eram da competência, da ABIN, no caso, para favorecer o presidente. Parecia um cara leal, mas um cara não muito técnico, né? Muito estudado. Eu nunca tinha ouvido ele falar de verdade. Ele até me surpreendeu positivamente, porque ele conseguiu, pelo menos, se manter de pé, firme, né? Antagonizar o Eduardo Paes. Exato, porque a nossa percepção a priori sempre é tipo, Bolsonaro tá lançando um candidato que a gente não sabe quem é, a gente fica, puta, mano, quem vai ser o maluco que o Bolsonaro Exato. escolheu? O Rio de Janeiro é uma cidade grande o suficiente que o Bolsonaro até consegue escolher pessoas razoavelmente boas, entendeu? Exato. Mas ele, por exemplo, já tinha escolhido o Wilson Witzel, que foi, se você não sabe, é o prefeito que foi preso. Né, aqui no Governador. Rio. É, o governador. Então, que verdade. todo mundo diz que o Wilson Witzel, em particular, é um cara super inteligente, etc. Ele era juiz, né? Passou num concurso difícil, mas na candidatura dele ele parecia um cara meio doido. Bem doido. Exato. A administração dele foi meio esquisita e ele acabou preso, né? Então, também essa coisa esse é o cara do Bolsonaro, para alguns eleitores já começa a ser uma coisa também que, cara, vale conhecer o cara um pouco melhor, não sei de onde ele veio e tal. É. Mas assim, achei que o Ramagem, ele também antagonizou a história do BRT, ele antagonizou muitas das obras que o Eduardo Paes... Enfim, a gente vai falar do Eduardo Paes depois, mas muitos dos projetos do Eduardo Paes. O Eduardo Paes é um cara muito de obra, muito de show, evento, muito... Ele trabalha muito, né? O Eduardo Paes está ligado aos quadros mais técnicos da cidade, a galera mais estudada da cidade. E quando eu digo estudada, não é inteligente, não. É a galera com formação mesmo, formação técnica. A maior parte das pessoas que se envolvem com política se envolvem através do Eduardo Paes. A ala do delegado Ramagem
do PL ainda é carente nesse sentido, né? Então, provavelmente, a administração dele também vai sofrer com isso, e as campanhas antes mesmo também vão sofrer, e até o que ele vai bater, as escolhas que ele vai fazer na hora de criticar a gestão, obra, talvez não seja o palpite mais esclarecido possível. A gente achou que isso se manifestou na crítica ao BRT. O BRT, obviamente, não é o sistema dos sonhos, né? Ele é só um ônibus com uma via exclusiva, mas ele melhorou a qualidade do trânsito e ele desafogou muito o trem na cidade do Rio, que a pessoa falou também está em situação calamitosa. Overall, assim, no fim das pontas, no fim da conta, fechou a conta toda, eu acho que ele se saiu bem no debate. Sim. Ele vai conseguir antagonizar o Eduardo Paes. E o delegado Ramagem, a gente estava conversando sobre como que ele bateu muito na pauta de segurança pública, o que é um ponto extremamente forte para ele, porque ele é o cara da direita do Bolsonaro, e essa é uma das pautas do Bolsonaro, tem que combater o crime. Ele é literalmente um delegado, então ele é um policial, então ele presume-se que tem experiência de prender criminosos, e, cara, ficou batendo nisso o tempo inteiro, e isso é a pauta do Rio de Janeiro, porque, enfim, não só todo mundo que mora no Rio sabe, a não ser quem é extremamente alienado, que não sai do Leblon, que tem pessoas assim. E quem não mora no Rio de Janeiro também sabe que a situação do Rio de Janeiro tá bizarra. Quem não mora no Rio de Janeiro, acho que é até um pouco pior. Exato. Não é tão ruim. Não é tão ruim quanto você que não é do Rio acha, mas ruim. Mas é ruim, bem ruim. Enfim, então isso é muito forte pra ele. E foi o que eu tava falando antes quando a gente tava discutindo o debate de São Paulo. Cara, você vai lá discutir proposta pra mostrar qual é o teu foco. E o delegado Ramagem tá com foco claro, é segurança pública. Então você que é um carioca, que sua única preocupação é segurança pública, você pode votar no Ramagem quando é tipo, mano, talvez o Eduardo Paes trabalhe mais que esse cara, talvez o Eduardo Paes conheça mais gente que esse cara, talvez o Eduardo Paes tenha mais experiência na prefeitura, então ele seja mais eficiente, mas o delegado Ramagem se importa com a mesma coisa que eu, que é a segurança pública. Então mesmo que ele seja pior em tudo, pelo menos ele vai focar os esforços dele na coisa que eu me importo. Então isso é uma estratégia política forte. Além disso, ele também ficou batendo muito na tecla do Bolsonaro, né? Exato. Então, eu queria só... Cara, a questão toda é que o Eduardo Paes, no tema de segurança pública, ele se exime muito, né? De fato, né? Ele é, cara, como prefeito, a força policial que você tem acesso é a guarda municipal, que não é nem uma força policial, assim, propriamente, né? Uma guarda, então ela é desmilitarizada, ela é mais para manter o patrimônio da cidade. Essa é a atribuição constitucional da guarda municipal. É literalmente não deixar pichar, não deixar jogar lixo no chão, basicamente. A polícia mesmo, que é a polícia militar, é do governador, né? Exato. E a administração do governo está na mão do PL, que é o partido do Ramagem, né? No caso é o Cláudio Castro. Então o Eduardo Paes, ele tenta sempre se escorar no sentido de galera, não tem nada que eu possa fazer, isso não é do meu interesse e tal. Quer dizer, não é nem que ele não fala que não é do interesse dele, na verdade. Não é da minha competência. O Ramagem diria que não é do interesse dele, mas eu não tenho competência para isso, essas coisas exigem mudanças na lei. E aí qual é a parada da questão da lei, né? Que já tem entendimentos de tribunais que permitem que você flexibilize as atribuições de uma força policial municipal para tornar ela militarizada, ou você também pode trabalhar em sistemas de monitoramento, de cooperação de inteligência com o Estado. Tem coisas que você pode fazer, obviamente tem coisas que você pode fazer enquanto prefeito, em relação à segurança pública. Com relação a morador de rua, ele poderia dar um jeito. Exato. E isso é atribuição da Guarda Municipal, Exato. entendeu? E o Eduardo Paes, ele tá fazendo bem pouco. Exato. Sabe? Ele assinalou que ele acredita em internação compulsória, mas a cidade já está tomada de moradores de rua, né? Exato. E dependentes químicos, às vezes até perigosos. O delegado Ramagem percebe que essa é a grande lacuna no governo do Eduardo Paes. E outra coisa também, esse discurso que é tipo, o Ramagem tá batendo, Eduardo Paes, a segurança tá bizarra, a situação de segurança tá horrível e você não tá fazendo nada. O Eduardo Paes, mas delegado Ramagem, olha a Constituição, os artigos não estão não é competência minha. Tipo, mano, o eleitor médio não tá nem aí. Sim. O eleitor médio é tipo, tem traficante na minha rua, pelo amor de Deus. Alguém faz alguma coisa. Se for o Eduardo Paes, se for o governador, se for o presidente da República, se for o exército, se for, mano, uma força expedicionária dos Estados Unidos, cara, qualquer um, mano, desde que melhore a Só situação. a milícia, literalmente. Então, literalmente. É o que literalmente que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, cara, é isso, entendeu? As pessoas... quem não vai votar no Eduardo Paes cansou dele lavar as mãos nesse tema específico. Óbvio que você pode ter discordâncias ideológicas mais amplas, mas o grosso, não é minha opinião, é a opinião do eleitor médio carioca. Sabe o que ele quer para segurança pública? Porrada, entendeu? Ele quer que as coisas comecem a acontecer. Porque não tem acontecido nada. É culpa do Cláudio Castro. O Cláudio Castro
sendo bem honesto, carioca pouco vê, entendeu? Ele é um cara mais ligado ao interior do estado do Rio. A cidade em si está constrita aí por outras esferas de poder que não sabem de nada que está acontecendo no Rio. Sim. E acaba que o Eduardo Paes se escora nisso. Só que isso pode ser a pedra no sapato dele. E é onde o Ramagem bateu. Bateu em duas coisas. Eduardo Paes, você não faz nada para segurança pública, Bolsonaro. Eduardo Paes, você não faz nada para segurança pública, eu sou candidato Bolsonaro. Sim. E era o que ele tinha que fazer. Esse era o dever de casa. Eu elogiei, né? Pô, ele conseguiu segurar a onda, né? Segurar a bronca, se mostrar como uma alternativa viável para o Eduardo Paes, mas o trabalho dele, propositivo, foi pragmático. E era um trabalho fácil até, né? Essa parada de ser o candidato do Bolsonaro é um boost, assim, é uma coisa que te faz bater muito acima do teu peso, sabe? E ele usou isso a favor dele. Então, não sei se ele ganha, eu acho que ele não ganha, inclusive, mas tá aí. Sim, o debate com certeza foi bom pro Ramagem. E só para deixar bem claro, a gente está criticando a situação de segurança pública do Rio de Janeiro e tudo mais, só que a gente não está falando que o Ramagem necessariamente ia ter uma performance melhor. Porque foi o que a gente falou. O que a direita fala para se eleger e o que a direita consegue fazer uma vez que está no poder é muito diferente. Exato. E quem é do Rio de Janeiro sabe isso porque o Cláudio Castro é governador, o Wilson Witzel foi eleito, literalmente falando em dar tiro em quem tem fuzil, sem... Funcionou. Exato. E só que ele não conseguiu fazer nada, entendeu? Então a gente não tá falando pra você que é tipo, se a sua preocupação é segurança pública, vote no Ramagem, sabe? É mais complexo do que isso, sacou? Só que toda a candidatura é montada nisso, né? Ele é um cara que você pode argumentar, mas ele é um cara que é especialista em inteligência policial, né? Ele trabalhava numa agência de inteligência. Duas, pô. Tinha oficial e tinha paralela. Sim, sim, trabalhava em duas ao mesmo tempo, entendeu? Exato. Então, e fora que a gente falou que o Eduardo Paes absorve todos os quadros técnicos da cidade do Rio de Janeiro, a gestão dele absorve todo mundo que pensa, todos os homens públicos, né? Homem público e pessoas que têm interesse pela gestão da coisa pública do Estado, acabam sendo absorvidos pelo Eduardo Paes, tirando uma categoria. Que eu sei que o Bolsonaro é extremamente forte nessa cidade, que é a polícia. Então, talvez os maiores especialistas em segurança, de fato, estejam mais próximos do Ramagem mesmo, entendeu? Sim. Mas é aquilo, é uma eterna promessa. Os caminhos, até os empecilhos judiciais que ele ia ter que ter para poder executar as propostas. Ele falou em militarizar a guarda municipal. Isso é uma batalha judicial antes de qualquer coisa. Então vai depender de juízes, que Sim. nada tem a ver com o poder executivo. E Enfim. que não moram no Rio de Janeiro, né? O Muitas STF vezes não. e o STJ... Eu não sei se chega, hoje em dia já chega numa instância tão alta assim, mas Entendi. Mas a questão é, se fizer, vai chegar, né? talvez, pode ser. Talvez seja a capital, a maior cidade que faria isso. Em São Paulo não é também. Sim. Mas enfim, agora falando do Eduardo Paes, cara, o que você achou da performance dele? Cara, a gente já tá cansado de saber o que é o Eduardo Paes, né? O Eduardo Paes é o cara do projeto, cara. Ele é tipo um Maluf do Rio de Janeiro. Exato. Só que ele é um Maluf mais festivo, assim. Exato, pô, porque ele é carioca, né? Então, cara, quem vai votar no Eduardo Paes já sabe que vai ter. Vai ter o não Ramagem, né? E obra. Obra, sim. Inclusive, tá recapeando as ruas aí da cidade O que é a muito torta e a engraçado. direito. Mas, inclusive, se você um dia quiser ser candidato, cara, isso é uma excelente estratégia eleitoral, entendeu? Inclusive, você tem que ser o mais desagradável possível quando você estiver fazendo. Porque todo mundo tem que perceber que você tá fazendo uma obra, entendeu? E aí o cara vai ficar, pô, meu prefeito é muito bom, tá fazendo obra, Exato. ele trabalha muito. Cara, literalmente, eu mencionei isso em algum programa que a gente fez. Tinha uma reforma muito boba sendo feita no aterro do Flamengo, tava lá uma placa gigantesca. Exato. Reforma da prefeitura, sei lá o quê. É Era isso, tipo cara. assim, cara, dava pra você juntar 5 pedreiros e fazer aquele negócio ali em uma semana. E tava com uma placa gigantesca. O Eduardo Paes é esse cara, entendeu? Exato, exato. E, cara, eu eu já conversei muito com pessoa como eu enxergo a figura do Eduardo Paes hoje, né? O que ele representa, assim, pro eleitor Zona Sul do Rio de Janeiro. É como se o Eduardo Paes, ele é a escolha pragmática, ele é o último bastião contra a barbárie, entendeu? E o que é a barbárie? Não é a barbárie de fato, né? Mas são outras forças, convicções políticas que estão em ascensão muito profunda no Rio de Janeiro. Então, tem os evangélicos, tem os policiais, tem o pessoal que é conservador por princípio, o pessoal que é hipercatólico, tradicionalista, etc. E essa galera tem uma visão de mundo, assim, que é absolutamente antagonística ao cara que é da Zona Sul do Rio de Janeiro, assim, o cara médio, digamos assim, o eleitor de meia idade carioca da Zona Sul. E o Eduardo Paes acaba
por isso também, um pouco, absorvendo esses quadros técnicos. Porque ele é uma escolha pragmática, ele é uma escolha... Exato. A gente já falou também do medo inconsciente do tal evangelistão, né? Que a esquerda no Brasil tem Sim. medos que o Brasil vire um Irã. Então, meio que o Eduardo Paes permite que o Rio de Janeiro não vire um pequeno Irã. No Exato. imaginário dessas pessoas, é óbvio, né? E o Eduardo Paes ele tem uma vantagem, que a gente tava falando, por exemplo, o Boulos, ele sem dúvida, prefeito, ia atrair muitos cargos universitários, entendeu? Que é a galera mais de esquerda. Agora, o pessoal empresarial talvez ficasse meio com o pé atrás de trabalhar com Boulos. O Eduardo Paes ele é mais semelhante a Tabata Amaral. Por mais que a Tabata Amaral ela seja uma pessoa com um pedigree muito mais refinado que o Eduardo Paes. Ele atrai tanto o pessoal universitário, de esquerda mesmo, quanto o pessoal empresarial. Porque o Eduardo Paes não é um cara radical, sacou? Sim. Ele não é um cara ideólogo de esquerda, ele é ideólogo de fazer obra, tá ligado? Sim. Só que o que eu acho que o Eduardo Paes, pra mim, poderia até aprofundar mais nesse eixo aí, porque, enfim, como prefeito, cara, tem muita questão tributária que eu acho que ele não trabalha tão legal também. Então, É porque se você muda o código tributário, ninguém vê, né, mano? pois é. Não exato. faz barulho pra cacete no bairro, Exato, entendeu? exato. É tudo na base da obra, tem que ser tudo na base da obra. Então é isso, o Eduardo Paes é um cara que tem soluções que envolvem obra. Então, por Pra exemplo... galera do setor de construção civil aí, Pô, pô, vota Paes, né? Com certeza vota. Mas a questão é que, tipo, por exemplo, a questão do centro, foi uma coisa que o Eduardo Paes, na trajetória dele, já investiu muito capital político nisso, obra, mudar, vamos repensar o centro. Não é um sucesso retumbante, né? O centro da cidade, pô, decaiu fortemente depois do Covid e não recuperou, não parece que vai recuperar se não tiver medidas que sejam mais pró-negócio. E eu acho que o Eduardo Paes, mesmo sendo o cara da PPP, né, da parceria público-privada, ele tem um pé atrás com quem é empreendedor, sabe? Então o governo dele não é muito para negócio. Isso é outro nicho que o delegado Ramagem poderia bater, que talvez atraísse pessoas que poderiam colaborar com o governo dele, né? Tem candidato novo também no Rio. A galera que é mais pró-negócio acaba migrando toda pro novo, né? só que o novo é impossível de se eleger. Exato, realmente é impossível No mesmo. Rio de Janeiro, cara. Então, se o Ramagem falasse um pouco mais sobre planejamento econômico, por que ele não fala sobre isso? Porque não tem ninguém que pensa economia na administração dele direito, entendeu? Sim. Porque acaba que esses quadros gravitam todos para o Eduardo Paes e eles acabam sendo direcionados para, por exemplo, para calcular a viabilidade econômica do show da Madonna. Isso é a parada mais Eduardo Paes já aconteceu na história da humanidade, entendeu? Sim. Que é fazer a prefeitura pagar por um show onde é um oba-oba, é um pão e circo, mas você tem que se convencer no final de que foi bom, na verdade, foi lucrativo Exato. para a prefeitura. Eu não tô entrando no mérito também, se você é pró-show da Madonna, não show da Madonna, mas eu acho que isso foi um negócio, a epítome do que é o paisismo, entendeu? É isso. Ah, a gente vai fazer obra, a gente vai fazer show, vai fazer evento e tudo isso é bom. Rio Innovation Week, botando um monte de gente que não sabe de inovação pra palestrar. Exato. Então, cara, se todo a cabeça do Eduardo Paes é, cara, se todo final de semana tiver um evento na cidade, não tem como a gente piorar, entendeu? Só que a cidade continua perdendo habitantes todos os anos. A questão da segurança pública é caótica, né? Tem outras prioridades também que ficam meio de lado. Sim. A questão do Eduardo Paes também, quando você interpela ele sobre Eduardo Paes, você é um cara muito idealista, né? Você é um cara que você pensa, tem uma visão muito megalomaníaca do que é Rio de Janeiro, e às vezes as coisas fundamentais, porque elas não dão voto, você acaba não pensando muito, você não enxerga muito e fala. Tem comentários como tipo, cara, não pode ter essa cabeça pequena, o Rio de Janeiro é maravilhoso, tem que ter show mesmo, sabe? Você tem uma cabecinha muito pequena. E o Ramagem também teria margem para bater nesse sentido, assim, de que o Eduardo Paes é um cara que é megalomaníaco. Ele é megalomaníaco, né? Ele é um cara que gosta de obra gigante, show gigante, tudo gigante, porque ele acha que isso é a vocação da cidade. O projeto de cidade dele é baseado no turismo e nos grandes eventos. Então, se você acha isso legal, e ele foi bem no debate também, porque ele é, como se diz na política, um macaco velho, né? Ele já, tem milhares de debates, sei lá, centenas de debates nas costas, né? Então, não dava para esperar uma performance que não fosse muito boa. Foi boa. Mas você sabe que você está comprando também. Sim. E, apanhado geral do debate, você acha que o delegado Ramagem tem um pouquinho de projeção para cima? Não necessariamente pela performance, né? Mas só pelo fato das pessoas conhecerem ele e verem que ele não é um maluco completo. Sim. O Eduardo Paes, conforme o Ramagem for crescendo, vai crescendo na mesma medida, porque os votos do Tarcísio vão ser pragmatizados em direção a ele, entendeu? Vai ter um momento de pragmatismo. O Eduardo Paes muito provavelmente vai ganhar essa eleição. Mas o delegado Ramagem, eu consigo ver ele roubando o voto do Eduardo Paes, porque não é o caso de São Paulo, que tipo, cara, se você vota no Boulos, você jamais votaria no Pablo Marçal. O Eduardo Paes, ele pega muita gente de centro, pega até pessoas de direita, sabe? Então... O cara moderado. E aí o delegado Ramagem falando segurança pública, policial, combater o crime. Cara, no Rio de Janeiro esse discurso cola muito, assim. Vamos ver. Mas eu ainda acho que o Eduardo Paes deve levar. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui.
Se você não sabe ainda, a gente tá no Spotify, então entra lá, Novos Clássicos Show, a gente bota todos os episódios lá pra vocês ouvirem só o áudio. Muito bom. Segue a gente no canal principal, que é Novos Clássicos, se você não conhece, que a gente faz uns vídeos animados e tal, mais educativos mesmo, menos de comentar notícia. E também segue a gente no Instagram, @novos clássicos. _UFC. Obrigado. De E nada. é isso, pessoal. Valeu. Abraço.